Olá pessoal, nós voltamos hoje com o módulo 5. Vou fazer a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês na última aula. E a gente vai adentrar aí, eu vou começar a fazer uma introdução do módulo 6 com vocês. Esse módulo 5, tá? América Anglo-Saxônica, Formações Territorial e Recursos Naturais, que foi o módulo que eu expliquei, né, na aula passada para vocês. E eu havia deixado para vocês fazerem exercício da página 318 e 319. Vamos lá então para a correção. Questão 1. Onde está localizada a América Anglo-Saxônica? Quais países fazem parte dela, né? Ela está inteiramente no hemisfério norte, porque ela está, né, acima da linha do Equador, e no hemisfério ocidental, porque ela está a oeste do meridiano de Greenwich. E ela tem apenas dois países, os Estados Unidos e o Canadá. Questão 2. Quais são os 3 compartimentos de relevo encontrados na América Anglo-Saxônica? Os planaltos de formação geológica antiga, planícies sedimentares e dobramentos modernos, principalmente na costa oeste, onde nós temos ali o encontro de placas tectônicas. Questão 3. Em que tipo de terreno ocorrem as grandes jazidas de petróleo? Bom, pessoal, vocês sabem que o petróleo ele se forma principalmente, né, nas bacias sedimentares. Então, é óbvio que eles estão ali nas bacias sedimentares, no sudeste e no sul dos Estados Unidos. Tem enormes reservas de petróleo. Então, é justamente nessa parte, no sul e no sudeste dos Estados Unidos, onde nós encontramos aí nas bacias sedimentares grande ocorrência de petróleo. Questão 4. Explique como a atuação da corrente fria do Labrador influencia o clima do litoral atlântico da América Anglo-Saxônica, e especialmente no inverno. Ela é uma corrente marítima fria que contribui para a diminuição da temperatura atmosférica e confere o caráter gélido típico do inverno dessa região, com precipitações em formato de neve e temperaturas muito baixas. Então, essa corrente do Labrador, ela acaba que acentuando, né, o inverno na América Anglo-Saxônica, trazendo muito frio e a ocorrência aí de neve. Existem semelhanças, questão 5, tá? Existem semelhanças entre os Estados Unidos e o Canadá em relação ao processo de formação territorial? Quais são? Né? Eles foram colonizados predominantemente por ingleses, né, a partir do litoral da parte leste, ali no Oceano Atlântico, e se expandiram, né, o território para o oeste. Eu falei um pouquinho com vocês sobre a marcha para o oeste, ali nos Estados Unidos, motivados pela busca de recursos naturais. Né? Então, além da formação territorial, além de busca aí por novos territórios, eles também estavam atrás ali de petróleo, ouro e jazidas aí de minérios, tá? Então, eles foram predominantemente colonizados por ingleses, predominantemente por quê? Porque houve a presença principalmente dos franceses no Canadá. Começou ali na parte leste, né, próximo ali ao Oceano Atlântico, e eles foram adentrando o continente em sentido oeste. Aplicando o conhecimento, questão 1, nós temos aqui uma imagem, né, que faz alusão à marcha para o oeste que eu acabei de falar com vocês. Movimento que ampliou o território dos Estados Unidos ao longo do século XIX. A gente tem aqui, né, Progresso Americano, é um quadro de John Guess. Por que a maioria dos personagens retratados está direcionado para o lado esquerdo da imagem? Porque eles estão fazendo o fluxo, né, do movimento das pessoas saindo do leste para o oeste, tá? Então eles estão aí marchando para o oeste para poder colonizar essa parte dos Estados Unidos, que até aquele momento era ocupada pelos povos nativos. B. Com base na figura feminina retratada no centro da imagem, defina o chamado destino manifesto. O que é o destino manifesto? E explique de que modo está relacionada a expansão territorial dos Estados Unidos. Como que esse destino manifesto ele está relacionado aí para essa expansão dos Estados Unidos, né? O que ele afirmava? Que tinha como missão divina os Estados Unidos, né, levar a cultura de civilização a outras regiões no interior do continente. Essa ideologia serviu de estímulo para a expansão territorial dos Estados Unidos. A imagem mostra uma mulher de vestido branco representando o dever divino, direcionando o povo explorador rumo aos territórios a oeste. A marcha para o oeste foi fortemente impulsionada pelo pensamento etnocêntrico. Quer dizer, eles no centro do mundo, a cultura deles, lembra quando nós estudamos etnocentrismo? A cultura deles se sobressaíam às outras culturas, tá? Essa chamada serviu e ainda serve de maneira implícita e levemente alterada de base motivacional para a expansão do território dos Estados Unidos, do Oceano Atlântico ao Pacífico.
Então a gente consegue perceber que muito dessa cultura etnocentrista ainda está, né, aí incumbida dentro de alguns povos onde eles acham que a cultura deles é superior. Então eles usavam esse artifício para poder colonizar as diversas áreas do seu território. Questão 2. Além da doutrina do destino manifesto, os Estados Unidos expandiram seu território de diversas maneiras. Cite outras duas formas de expansão. Meio da aquisição de terras, eles compraram várias terras, tá? De outras regiões e também da concessão de terras. Grande parte aí das terras a oeste ali dos Estados Unidos, tá? O Novo México, por exemplo, eles pertenciam ao México. Algumas dessas terras aí, elas foram concedidas, outras eles ganharam em conflitos e muitas eles compraram. Questão 3. Relacione a marcha de expansão territorial para o oeste com a dizimação de povos indígenas da América do Norte. Como eu disse para vocês, essas terras aí eram ocupadas pelos nativos que já estavam ali, tá? Ela foi um movimento de expansão territorial que ocorreu na América do Norte, a marcha para o oeste, né? A ocupação desses novos territórios, no entanto, resultou em luta e um genocídio dos povos nativos. Eles mataram e dizimaram aí vários povos. A marcha para o oeste é a expressão historicamente utilizada para tratar da expansão territorial dos Estados Unidos rumo à costa do Oceano Pacífico. Então, eles saíram da costa do Oceano Atlântico e rumaram rumo à costa do Oceano Pacífico. As terras conquistadas nessa região pertenciam originalmente à população nativa, indígena que lutou para defender seu território e sofreu genocídio por parte dos exploradores vindo do leste. Exploradores, com certeza, eles tinham muito mais pessoas, tinham poder de fogo, né? Onde eles acabaram dizimando aí, exterminando várias tribos que ali existiam. Bom, desenvolvendo habilidades. Questão 1. A região do Golfo do México, importante área da América anglo-saxônica, destaca-se na exploração de petróleo, tá? Ali existe grandes jazidas de petróleo e isso foi um dos motivos dessa marcha para o oeste, onde eles buscavam já esse recurso tão valioso. No Golfo do México, região de grande bacia sedimentar, encontram-se ricas jazidas de petróleo. Essa é a justificativa porque a letra D é a correta. No 2. Assinale a alternativa que descreve uma das consequências mais marcantes do processo de expansão do território dos Estados Unidos para o oeste. B. Eu acabei de falar com vocês. A dizimação de grandes grupos indígenas para a ocupação de suas terras. Infelizmente, muitas vidas aí foram ceifadas durante esse processo de marcha para o oeste. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, né, nós vamos iniciar aí o módulo 6. Na próxima aula nós iremos continuar, mas esse módulo 6 ele fala sobre os desafios demográficos e sociais da América anglo-saxônica. Lembrando que quando eu falo América anglo-saxônica, eu estou falando dos Estados Unidos e do Canadá somente, tá? América anglo-saxônica, território, característica e contexto geral. A definição da América anglo-saxônica é uma oposição à existência da América Latina, sendo que os países latinos são aqueles onde os idiomas falados são primordialmente as línguas românicas, ou seja, derivadas do antigo latim. Por isso que tem esse nome, tá? América Latina, porque as línguas na qual nós falamos o português e o espanhol são línguas que vieram aí do antigo latim, tá? Sendo elas o espanhol, o português e o francês. Isso ocorreu porque são regiões colonizadas predominantemente pela Espanha e por Portugal. Diferentemente da América Latina, os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, são apenas 2, né? Os referidos países têm em comum um passado histórico marcado pela presença dos ingleses, diferente de nós aqui, que foram os franceses, espanhóis e os portugueses. Possuindo idioma em comum, inglês, e laços históricos, culturais e étnicos relativos ao período de colonização do Reino Unido. O principal idioma falado em ambos os países é a língua inglesa, ou seja, o idioma de origem anglo-saxônica ou germânica, o que detona o nome dado ao grupo desses países. Apesar do idioma predominantemente, o inglês não é o único, sendo comum também o espanhol e o francês, os quais são idiomas latinos ou de origem do latim. Então, é predominantemente o inglês, mas, por exemplo, no Canadá tem uma província toda chamada Quebec, onde eles falam o francês, tá? E existem vários lugares nos Estados Unidos onde eles falam espanhol, principalmente pela alta imigração e por estar ali, ter uma fronteira muito grande com o México. Idioma oficial do Canadá, né? São 2, o inglês e o francês, sendo o último predominante na província de Quebec, foi o que eu acabei de dizer, sendo também falado em menor expressividade em outras províncias canadenses. O idioma oficial dos Estados Unidos, né,
Embora seja predominantemente nos Estados Unidos, o país não apresenta formalmente uma língua oficial, sendo constituído por uma ampla variedade de idiomas falados, inclusive pela expressividade de estrangeiros que vivem naquelas terras. Ainda assim, a língua inglesa tem destaque junto aos trabalhadores, então ela acaba aqui se tornando aí, né, a de maior destaque. Deste modo, a divisão por idioma entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica é um formalismo que na prática acaba se deparando com a realidade multicultural. Existem aí várias línguas que são faladas tanto dentro da América Latina quanto da América Anglo-Saxônica. Aí, pessoal, a apostila começa a falar um pouquinho sobre a formação étnica, tá? Eu trouxe o Canadá, né, a origem dos grupos étnicos. A gente pode ver aqui, ó, Ilhas Britânicas, 28%, vieram da França, 23%, 15% do restante da Europa, 6% de asiáticos e africanos, ameríndios, que seriam os nativos, que vivem ali, apenas 2%, e 26% de outros povos. Estados Unidos, composição étnica, tá? Nós temos ali os euro-americanos, que seriam povos provindos aí tanto da Europa quanto da América Latina, tá? Os hispânicos, os negros, tá? 12%, os asiáticos e 1% aí dos indígenas. Essas são as principais composições étnicas aí. Bom, pessoal, para terminar nossa aula, tá? Eu falei brevemente do módulo 6 somente, porque vocês vão ter uns exercícios aí do PH. Eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 333, que é praticando o aprendizado, tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esse módulo 6, vou fazer a correção desse exercício e vou deixar os próximos já da aula subsequente. Um beijo, pessoal, e até a próxima.